Olá, meus irmãos, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de todos a quem esse vídeo chegar. Hoje, sábado, 8 de fevereiro de 2025. Nesta noite, quero dar continuidade à nossa meditação no livro dos Salmos. E hoje meditaremos nos Salmos de capítulo 39. Antes, eu já gostaria de lhe convidar, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, siga esse canal, seja um seguidor neste canal, uma pessoa que vem estar sempre com a gente, interagindo sobre a palavra, compartilhando esses vídeos, porque o nosso propósito é levar um momento de fé, um momento de reflexão na palavra, é levar um momento de oração aos nossos queridos irmãos e irmãs, a todos a quem esse vídeo chegar. Independente de qual seja a sua religião, sua crença, seja você católico, evangélico, espírita, espiritualista, ateu, tendo ou não tendo você uma religião, tendo ou não tendo você uma crença, o nosso propósito é de trazer a palavra de Deus a todos os corações. O Senhor Jesus, ele nos ensinou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente tem hoje uma facilidade, não somente hoje, mas já há alguns anos, e hoje em dia muito mais ainda, em termos de comunicação. Antes tínhamos rádios, televisão, hoje ainda temos rádio, televisão e a internet. E por meio deste sistema de comunicação, posso falar assim, a internet, que nos faz nos comunicar com pessoas de todo mundo, a gente quer fazer com que essa palavra chegue a multidões. Então, lhe convido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações. Sempre que nossos vídeos estiver disponível no YouTube, você terá acesso e você vai poder acompanhar a palavra, você vai poder acompanhar o momento da oração, você vai poder acompanhar o momento de fé. E eu já lhe peço, dê uns minutos do seu tempo para a palavra de Deus, dê uns minutos do seu tempo para uma oração, para um momento de fé, tá bom? Você não vai perder, você vai ganhar, você vai ganhar. Talvez você diga: eu sou uma pessoa de muita agitação, de muita correria, de muita ocupação. Pois é, o Daniel, na Bíblia, a Bíblia menciona o profeta Daniel, era um homem muito ocupado no reino da Babilônia. E as suas ocupações aumentavam ano após ano. Mas mesmo com todas as suas ocupações, Daniel não abria mão de 3 vezes ao dia orar a Deus. Quanto maiores as nossas ocupações, quanto mais compromissos temos, maior a nossa necessidade de buscar em Deus, em oração, na palavra, uma direção, um aconselhamento, um momento de fé, para que Deus continue nos dando força, nos conduzindo, nos dirigindo e nos abençoando. Então tenha sempre um momento, nunca, olha, pare tudo que você estiver fazendo. Quando diante de você a proposta é ouvir a palavra de Deus, quando diante de você a proposta é uma oração, quando diante de você a proposta é um momento de fé, um momento com Deus, pare tudo. Esse vídeo não vai chegar até você por obra do acaso. Não interprete que as coisas de Deus chegam até você por obra do acaso. As coisas de Deus chegam até você por um propósito de Deus. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar com você. Deus quer um pouco do seu tempo, que talvez de tanta correria você não tenha dado um pouco do seu tempo para Deus. E Deus quer um pouco do seu tempo, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações, dê o joinha, o like, compartilhe esses vídeos, nos ajudando a fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse momento de fé, esse momento de oração, esse momento com Deus, esse momento de palavra de Deus, tá bom? Vamos à nossa meditação. Salmos 39, o título dos Salmos fala sobre a vaidade da vida. Salmos de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos,
para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Davi, ele diz: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Você sabe que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser prontos a ouvir e tardio a falar. E a Bíblia nos ensina que quem refreia a língua é um perfeito varão. Observe que aonde a gente vê sabedoria? Na verdade, a sabedoria não é necessariamente o saber, mas a sabedoria está no se calar. Se calar. Davi, ele diz: porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Terei cuidado com o que eu vou falar. Terei cuidado com o que eu vou dizer. Por quê? Porque ele diz, ele guardou seus caminhos para não pecar com a língua. Eu entendo também ser isso um voto com Deus. Um voto de não pecar com a língua. Um propósito. Um propósito. Porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e a gente acaba estragando tudo no falar. A Bíblia fala que a gente peca muito com a língua, muito, muito, de maneira que aquele que sabe refrear a língua, biblicamente se torna um perfeito varão. Daí aonde eu digo para você, a sabedoria não está necessariamente no saber, mas no se calar. No se calar. No abrir a boca na hora certa, no abrir a boca no momento exato. Quando a gente tem esse discernimento da hora de falar e da hora de se calar, o refrear a língua torna a gente um perfeito varão. E se nós procurarmos ter o cuidado de não pecar com a nossa língua, certamente seremos bem-sucedidos nos nossos caminhos e no que fizermos. Por isso o salmista começa dizendo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. E outra, ele começa dizendo: disse comigo mesmo. Então eu entendo que num momento de reflexão, ele chegou a essa conclusão, que o seu muito falar estava pondo em comprometimento muitas coisas na sua vida. E ele chega à conclusão de que, quer saber de uma coisa? Eu tenho que guardar os meus caminhos. Como que eu guardo os meus caminhos? Procurando não pecar com a língua. Procurando botar uma mordaça na minha boca quando eu estiver na presença dos ímpios. O que sugere que ele deva ter falado muitas coisas na presença de pessoas erradas. E isso lhe ocasionou lá na frente grandes decepções, sofrimentos e aborrecimentos. Porque muitas vezes a gente fala coisas perto de quem não convém. Eu estou comentando aqui, eu estou lembrando de uma situação que ocorreu comigo mesmo. No dia do meu casamento, eu comentei, estava eu, minha esposa, o casamento à noite, né? Isso foi durante o dia, antes do meio-dia. Estava eu, na época, minha noiva, minha esposa atual, e tinha um casal que saiu de uma outra cidade e foi até a cidade que a gente morava para poder ser padrinho do nosso casamento. E a gente ali num momento de descontração, brincando um com o outro,
eu comentei com a minha esposa, eu nunca esqueço, a gente estava subindo, todos nós quatro, estávamos subindo para a casa que a gente havia alugado para a gente morar. E essa casa embaixo morava a proprietária da casa e vizinho a casa da mãe da minha esposa que morava com os irmãos dela. E eu lembro que eu falei, agora sua casa é aqui. A pessoa ouviu eu falar, a dona da casa que morava embaixo, a gente alugou a casa dela de cima, e ela, muito conhecida da família da minha esposa, amiga da mãe da minha esposa, vizinha, né? E ela ouviu eu falar, agora a sua casa é aqui. Só que ela não conhecia o contexto da fala, porque a gente estava ali, a gente estava chegando, entrando e subindo, e no momento de descontração, a gente brincando entre si, e eu fui e falei com ela, agora a sua casa é aqui. A vizinha ouviu, falou para a mãe da minha esposa que eu disse que não era mais para ela ir na casa da mãe dela, que a casa dela agora era lá. Quer dizer, ela aumentou, colocou coisas que a gente não falou por causa de uma fala nossa. Certo que tem falas que é inevitável, né? É inevitável. Mas você talvez não faça ideia de quão grande foi o constrangimento dessa fala. Um constrangimento tão grande que quando chegou o meu conhecimento, a minha atitude foi a de mudar daquela casa. De mudar. Porque eu entendi que a gente ia conviver com uma pessoa que não era uma pessoa do bem, era uma pessoa de má índole e de que gostava de pegar falas e fazer confusão, não conhecendo o contexto da conversa. Então, quando Davi diz, né, porém mordaça na minha boca, quando eu estiver na presença de ímpios, e para mim guardar os meus caminhos, eu tenho que não pecar com a minha língua, estas palavras de Davi acabou me trazendo também à memória esse acontecimento que a gente traz aqui até como exemplo, que acontece com todos nós. Talvez esse vídeo vai chegar a alguém e você talvez diga também, eu tenho algo para dizer em relação a essas coisas, que eu já falei coisas e fui mal interpretado. Então, assim é quando a gente, às vezes, acaba falando coisas perto de pessoas erradas. E lá na frente, elas acabam trazendo para a gente constrangimento, o que consequentemente também, para nós acaba também sendo aprendizados, para a gente ter mais cuidado com o que a gente fala no abrir da nossa boca. Compreende? O salmista continua dizendo, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Perdão. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido.
Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Glória a Deus. Então você perceba que em alguns versículos destes salmos, o salmista volta a repetir acerca do seu silêncio, acerca do seu silêncio, a importância do silêncio. E ele pede a Deus que Deus não emudeça diante do seu grito. Olha aqui, ó, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro à tua presença. Então, Davi, ele sentiu muito na pele o peso do seu muito falar, podemos dizer assim. Davi sentiu na pele o preço de muitas vezes abrir a boca perto de pessoas que não convinha. Ele sentiu o peso disso. E aqui ele está pedindo a Deus. Ele está pedindo a Deus que Deus o escute, que Deus não emudeça diante das lágrimas dele. Muitas vezes a gente é vítima de coisas que nos faz chorar. Que nos faz chorar. Só Davi mesmo sabe o que ele passou, o que ele enfrentou, a dor que ele carregou, o ter que suportar pessoas se aproveitando de alguma de suas falas para incriminá-lo, julgá-lo, condená-lo. Davi trata muito desses assuntos nos seus salmos. Davi trata muito disso. E sempre buscando na presença de Deus. Sempre buscando na presença de Deus. E é o que a gente deve fazer também. A gente deve sempre buscar na presença de Deus, que Deus nos ampare, que Deus nos socorra, que Deus não se emudeça às nossas lágrimas, que Deus nos escute, que Deus nos livre. Porque quem somos nós? Quem somos nós? Davi, ele diz que ele é como um forasteiro, um peregrino, como todos os meus pais o foram. Ele fala: desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que venhamos ter esse cuidado de guardar nossa fala, nossa língua, ter o cuidado com o que a gente fala, perto de quem a gente fala, e que a nossa vida, por Deus, seja muito abençoada e que Deus nos dê sabedoria no nosso falar. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou por este momento, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos conceder a graça de mais esse dia, podermos estar aqui falando, meditando na Tua palavra. Conceda que essa palavra chegue ao coração de pessoas que precisam ouvir essa palavra e que sejam elas abençoadas. Dai-nos sabedoria no nosso falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.